Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e aqui a dica do nosso irmão Pedro Nedved falando sobre o suposto pacto da Xuxa. Um abraço forte para o nosso querido irmão, eu digo sempre aqui, repito, esse canal é feito por todos nós. E é o seguinte, meus irmãos, essa questão do pacto da Xuxa é uma coisa que é falada desde o começo da carreira dela. Diversas pessoas já falaram disso. Um dos mais famosos que de repente sumiu era o próprio Tio Chico. Nós temos um vídeo aqui ainda no canal com os depoimentos dele, né, ele dizendo como é que fez e tal. É claro que muitas pessoas também acusam gente como ele de serem farsantes, de quererem surfar no hype do artista. Só que a Xuxa, ela é um pouco diferente porque as próprias músicas dela já foram ouvidas ao contrário. E ela inclusive se defende, eu vou colocar a versão dela aqui. E essa polêmica toda foi gerada porque fizeram um documentário sobre ela. E essa parte, né, da história dela deveria estar, mesmo que não seja verdade, deveria estar por conta que faz parte. Foi uma grande polêmica na vida dela. Ela processou. Nós temos inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês que é do nosso antigo vídeo, que ela também tirou do ar, né? Ela é assim, ela tira, ela censura, ela processa. E esse pastor argentino que eu vou mostrar pra vocês, ele afirmou em alto e bom som que ela também, ele era mais uma das pessoas que dizia que ela tem um pacto, inclusive o nome dela, Xuxa, ela que se eu não me engano é Maria das Graças, o nome dela, né, Meneghel, esse nome Xuxa seria da entidade, né, Enxu ou Oxalá, uma coisa assim. Eu vou colocar ele próprio falando, o pastor argentino, inclusive se eu não me engano ele foi condenado, perdeu, né, o processo para ela, porque esse tipo de coisa, meus irmãos, você vê os indícios, né, mas provar você não pode. É complicado. Eu vou colocar logo ele falando e depois a gente vai ver o que a Xuxa falou. Usted ha conocido de esta muchacha brasileira llamada Xuxa. Xuxa, ella sirve al diablo, ella sirve al demonio, ella es hechicera, ella es espiritista, ella fue iniciada en el satanismo en Brasil. El nombre de ella no es Xuxa, el nombre de ella no es este. Xuxa, la sangre de Jesús está aquí. Es el nombre de los dos demonios más grandes en Brasil, Oxu y Orixá. Ella puso Xuxa, ella vendió su alma al demonio. Esta mujer hizo películas de pornografía. Ella era novia de Pelé, y cuando Pelé supo que ella era una prostituta que hacía películas de pornografía y una mujer que había sido enseñada en el satanismo, él la dejó. Antes de ella grabar sus shows en Brasil, ella comía pedazos de cadáveres. Ella solo trabaja con niños porque cada niño que ella impone la mano, ella está consagrando al demonio. Se llama Xuxa. Aquí ella dice en ese periódico de Brasil: yo soy la hechicera, por donde yo paso yo hago salir agua del piso. Aquí está ella sentada invocando al demonio. Xuxa, la sobrenatural. Xuxa, la satanista. Xuxa, la diabólica. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Saque todo lo que usted tenga de esta mujer: zapatos, cepillos, almohadas, sábanas, todo lo que tenga el maldito nombre de esta mujer, sácalo. ¿Y cómo vas a hacer con todos los videos de Disney, los Nintendo? Hágalo una gran hoguera, ponga gasolina y quémalo para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Destrúyala. Aquí dice la popularidad de Xuxa, la popularidad que ella consiguió. María de Gracia Meneghel, show de Xuxa. Aquí habla quién es ella. Ha hecho películas de pornografía, actos de sodomía, películas X-rated, o sea, películas para adultos, envolvida en el ocultismo, en el satanismo. Alfa y Omega, febrero de 1995. Y termino con esto, si es que usted no ha visto todavía, Anastasia. Meus irmãos, se você me perguntar a minha opinião particular, você já imagina qual é, né? A matéria que a gente vai ver aqui, ela se encontra no Veja, né? E ela diz o seguinte, ó: Xuxa revela por que pacto satânico ficou de fora do documentário. A apresentadora disse que o assunto nem foi discutido com o diretor da série, Pedro Bilal. Matéria de 16 de agosto de 2023.
A apresentadora Xuxa Meneghel falou nesta quarta-feira, dia 16/8/2023, sobre os motivos para ter deixado um rumor polêmico de fora de Xuxa, o documentário, disponível no Globoplay. Trata-se do suposto pacto satânico da Rainha dos Baixinhos que surgiu nos anos 80, a partir do boato de que seus discos teriam mensagens demoníacas quando ouvidos ao contrário na vitrola. Olha, meus irmãos, o que incomoda numa matéria dessa é que a mídia trata isso como boatos. Ora, o próprio Ratinho, em mídia aberta, lá no SBT, um dos programas de mais audiência na época, inclusive, né, que era o programa do Ratinho, diferente do Ratinho Show, o programa do Ratinho batia, inclusive, primeiro lugar de audiência por várias e várias vezes, durante a semana. E lá, um repórter, claro que o Ratinho ficou fazendo aquele jogo do quente tá frio, né? Do policial bom e do policial ruim, o cara mostrava, ele debochava, brincava, mas estava mostrando algo que tinha nas músicas. Ela se defende aqui, inclusive, olha o que ela falou aqui sobre isso, ó. Xuxa admitiu que a história a irrita e nem chegou a ser discutido com o diretor do documentário, Pedro Bilal. Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? Não tem nada a ver nessa justificativa que ela dá. Ela podia aqui até dizer que eu sou apegada a Deus, eu sou cristã, mas não, você vê que ela deixa claro que não é. Como pode inventar uma coisa dessas? O disco ao contrário, qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mandar, disse a apresentadora em entrevista ao Gui Show. Diferente da mídia, a gente faz um trabalho sério aqui. Do nosso vídeo que ela também tirou do ar, nós tínhamos aqui essa matéria do programa do Ratinho. Eu vou exibir para vocês, para que não fique parecendo que alguém está inventando alguma coisa. Tem mensagens que são claras no disco, quando se toca ao contrário. Ninguém está dizendo que ela colocou de propósito, né? Eu só acho estranho que várias músicas, inclusive ela use refrões que meio que não combinam, mas está lá na música. Mas enfim, pode ser só uma coincidência. Pode ser nem ela que faça as músicas, não é? Agora, que as mensagens estão lá, estão. E que nem todos os discos que você colocar, você vai ouvir algo desse tipo. Não vem com essa. Essa não cola. Não cola, porque pegaram de vários artistas, já fizeram isso e não encontraram nada. Mas no dela é um prato cheio. É fato. Inclusive, o pessoal tava chamando a atenção, depois eu tenho que fazer outro vídeo pra semana, né? Que ela tinha um personagem, isso lá em, se eu não me engano, em 86, chamado o Dengue, né? E nem se tinha Dengue na época, e já tinha o personagem que ela tinha feito. Então esse tipo de coisa que você pergunta, nossa, irmão, e o nosso vídeo era muito completo nessa questão. Mas vamos logo ver essas músicas ao contrário, eu acho que muita gente não teve a oportunidade de ver, então esse vídeo é uma boa oportunidade para isso. Vamos ver aí. E com você seria tudo muito mais gostoso. Eu amo, bem, esse amor. E com você seria tudo muito mais gostoso. Eu amo, bem, esse amor. E com você seria tudo muito mais gostoso. Eu amo, bem,
contrário. Ó, vamos ver. Vai lá, pode rodar, vamos ver. Daqui a pouco vai ouvir agora é algo impressionante. Na música que Xuxa gravou em homenagem ao seu cãozinho Xuxo, ela termina a gravação chorando. Agora nós vamos girar ela ao contrário. Esse eu não entendi bem. Meu anjo é o diabo? Que tá falando aí? Sei. Aquela do Engenheiro do Havaí é muito clara. A do Engenheiro do Havaí é muito clara. Essa daí fica meio confusa. Mas daqui a pouco você vai saber de tudo aqui, com todo o pessoal que entende do capeta aí. Vai lá, Sombra! Contra fatos não há argumento. Ninguém está dizendo que ela fez isso de propósito, até porque não pode, né, hoje em dia. Mas uma pessoa que sempre controlou ali com mão de ferro a própria carreira, né, processou, foi atrás mesmo de quem a criticava, de quem falava esse tipo de coisa, eu não acho que alguém ia empurrar músicas assim, essas mensagens estariam aí se não fosse da vontade da própria. Mas enfim, né, é uma questão, até se ela colocou mesmo, é uma questão de crença dela, né. Como também acho que é direito nosso vim expor, dizer, olha, lá nas músicas, seja qual for a intenção, tem esse tipo de mensagem. Não é bom você ficar escutando isso dentro da sua casa, porque no nosso ponto de vista cristão, isso só traz maldição. Repito, ninguém sabe se foi colocado propositalmente ou não, certo? Agora, aí, se você somar o que todos falam, né, aí é outra coisa. Por que logo ela? Por que sempre com ela? Essa é a pergunta que não quer calar. Aí a Xuxa continua ainda aqui, ó. Ela ainda disse acreditar que Bial não teria interesse em trazer à tona o assunto, pois possui um intelecto diferente e é uma pessoa bem informada. Isso é uma coisa que nem chega a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso, finalizou. O filme da Xuxa, que aborda questões como relacionamento conturbado com Marlene Matos, recebeu críticas por ter uma narrativa enviesada e vitimiza a loira. Exato, né? Ela agora, depois de velha, depois de ter ficado, defendido causas absurdas, muitas vezes contra a família, ela agora quer dar uma de vitimazinha e jogar tudo em cima da outra, quando na verdade não foi. Tem as filmagens antigas, e se fosse hoje, meu amigo, se fosse hoje, a Xuxa não teria 1% do que ela tem hoje. A verdade é que artistas como ela naquela época era forçado, essa é a minha opinião, basta você ver. Você pega aí as próprias Strings mesmo com 10 vezes o talento dela. Agora, repito, ela cresceu numa época que as pessoas não tinham informação e só tinha aquilo mesmo. Então pegava, colava, viralizava literalmente. Hoje você vê aí
né, as tentativas fracassadas dela, uma atrás da outra, e nem de longe, né, um rastro daquele sucesso que ela teve. Então, enfim, meus irmãos, o nosso trabalho aqui não é acusar, vocês sabem disso, dizer, ela fez de propósito, ela é isso, é aquilo. Não, é um ser humano, merece todo o respeito, como qualquer um de nós. Agora, acho que nós também temos o direito de perceber as coisas, né? Existem essas mensagens lá, e eu mesmo, aqui na minha casa, não toca de jeito nenhum, né? Até porque eu não gosto do ritmo, e ainda que gostasse, sabendo dessas mensagens que estão lá, e não acredito que seja por acaso, é que não toca mesmo. Mas eu faço a pergunta a vocês, meus irmãos. Vocês querem saber a origem daquele personagem, né, o Dengue? Por que esse nome? Tem alguma coisa aí oculta que a gente pode revelar? Eu nem sei, né? Eu não fui atrás. Se vocês tiverem interesse, esse vídeo aí, vamos botar uma meta. Se esse vídeo bater 20 mil views, a gente vai atrás. Beleza, família? Então deixa aí a sua opinião. Você acha que a Xuxa de fato é perseguida? O pessoal tem muita inveja dela? Por isso é que rola essas hipóteses, né? Vamos colocar assim, né? Ou você acha que toda mentira tem um fundo de razão? Deixa aí nos comentários, meus irmãos. Não posso esquecer também daquele episódio dela, né? Ela aí no canal do Felipe Neto, né? Quando começou a estourar esses fatos da vida dela. Aí ela foi no canal do Felipe Neto, tá com uns anos já, né? Quando o Felipe Neto era muito mais relevante, fazia muito mais audiência aqui no YouTube. Ela foi lá e ele fez uma entrevista e perguntou a ela, Xuxa, você fez pacto e tal? Aí ela disse a mesma coisa, né? Não, o pessoal inventa as coisas e eles mesmos acreditam, né? Como se as pessoas não estivessem enxergando nada. Mas enfim, deixa aí a tua opinião, meus irmãos. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!